Fala, meus queridos e minhas queridas! Resolvi fazer esse vídeo hoje de uma maneira diferente. Estou aqui na área de serviço aqui de casa, né? Ao ar livre aqui, para falar desse jogo de ontem e vou dar uma passeada aqui na web, né? Trazer algumas informações que foram postadas aí. Hoje eu nem separei matéria, quis fazer esse vídeo de maneira diferente, né? Eu ia fazer uma live, mas embora não pareça, eu sou tímido. Fazer um vídeo é uma coisa, você gravar, editar e tal, né? Mas para certas coisas ainda preciso melhorar para poder fazer uma live para vocês, né? Então, saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, após a vitória do Mengão, recheado de informações. Começou a nos assistir? Já deixa o like, não é inscrito? Se inscreva, não nos segue, passe a nos seguir. Então vamos lá, vou trazer aqui primeiro a notícia do Sport New Mundo, né? O novo Maracanã tem um artilheiro Pedro, marca contra o Fluminense e chega a 78 gols no estádio. Lembrando que o estádio do Maracanã, ele foi renovado, teve uma reforma em 2013, né? Então, a inauguração dele oficial foi em 2014, né? Aqui, ó. Antes da primeira semifinal do Campeonato Carioca, Pedro já havia empatado com Gabigol como grande artilheiro no novo Maracanã. Ao marcar o segundo gol da vitória do Flamengo sobre o Fluminense nesse sábado, no novo Maracanã, o atacante tornou-se o maior artilheiro da história do estádio depois da reforma para a Copa do Mundo de 2014. Pedro marcou o segundo gol do time rubro-negro aos 46 minutos do segundo tempo. Com a vantagem do empate, o Fluminense precisa vencer a próxima partida por 3-0. Cara, preste sua atenção. Fala um pouquinho do jogo de ontem, né? Felipe Melo, após aí o término da partida, ele ali dentro de campo falou que o Fluminense estava melhor do que o Flamengo no início do segundo tempo e que aquela expulsão mudou ali o panorama do jogo. Gente, por favor, ele falou a mesma coisa quando perderam para o Manchester City de 4-0. Flamengo dominou o jogo do início ao fim. Flamengo não deu oportunidades para o Fluminense sair do seu campo de defesa jogando. O Fluminense teve 9 finalizações e nenhuma a gol. É isso aí. Agostinho Rossi não foi exigido ontem. E o Flamengo aí eu acho que finalizou umas 20 vezes, 25, mais de 20 vezes, né? Mais de 20 finalizações e 9 delas foram a gols e 2 convertidas. O Flamengo tem que melhorar muito nas finalizações. Melhorar muito mesmo. Esse jogo, me desculpe a falsa modéstia, eu tento ser humilde, mas o meu time não deixa. Desculpe a falsa modéstia, mas o Flamengo era para ter ganhado aquela partida ontem pelo menos de uns 5. Pedro perdeu muitos gols, De La Cruz perdeu gol, ali na cara do gol atrasou para o goleiro, Fábio agarra muito, não vamos tirar o mérito do goleiro do Fluminense, mas na coletiva de imprensa foi falado que o Flamengo tem treinado finalizações. Eu acho que tem que treinar mais. A prática leva à perfeição. Tá? Daqui a pouco eu vou trazer a nota aí dos jogadores, que foi postado aqui também um site desse, né, de notícia do Flamengo. Então vamos lá. Flamengo e Fluminense volta a se enfrentar no próximo sábado, também no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E Pedro estará em campo e pronto para marcar mais um gol e ampliar a vantagem do artilheiro do grande Mário Filho. Mário Filho é o nome do estádio do Maracanã, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, vou pegar uma nova matéria aqui para vocês. Trazer para vocês a matéria aqui do portal Jogada 10. Roberto Assef. Flá perde 1000 chances, mas faz 2 gols no Fluminense. Então vamos lá, ó. Na partida contra equipes frágeis, né? O Flamengo aí também cria e põe aí no lixo chances em penca, mas acaba pelas circunstâncias assinalando duas ou três vezes, né? Em clássico, a dificuldade é enorme para fazê-lo. Hoje, no caso ontem, sem exagero, pelo menos 8 bolas para colocar na rede. E o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0. Ou seja, o confronto da semifinal estadual, apesar do placar, será efetivamente decidido na próxima partida. Lembrando que o Flamengo venceu no ano passado o Fluminense, né?
pelo Carioca aí, por 2-0 e depois levou a virada de 4, né, por 4. Só que não tem nenhum jogo da Recopa Sul-Americana no meio. O time está muito mais concentrado, o time está muito mais unido, o time está muito melhor fisicamente do que no ano passado. Parabéns a Fábio Marachidian e sua equipe, né, pelo excelente trabalho que tem feito. Pedro saindo da área para buscar a bola, Pedro dando carrinho, Arrascaeta correu ali atrás do John Arias, cara. John Arias é um fera, é muito bom jogador do Fluminense, cai como uma luva no Flamengo. Arrascaeta foi lá no meio de campo, deu carrinho, ganhou a bola. Então, assim, estamos vendo jogadores do Flamengo com um condicionamento físico muito melhor do que o ano passado. Tá? E uma coisa que eu observei, me perdoem, vocês sabem que meu desejo é que Gabigol renove com o Flamengo, mas que ele venha demonstrar dentro de campo que o Flamengo, que ele merece essa renovação. Né? O time não está sentindo falta nenhuma de Gabigol. Vocês podem ter certeza disso. Vocês veem como o time vem jogando, não está fazendo falta nenhuma. E Pedro está muito bem, apesar de muitos gols perdidos. Pedro está muito bem. Não tenho que reclamar do Pedro, não. Só dos gols que ele perde, né? Mas quando ele tem oportunidade, ele vai lá e crava, né? A matéria continua dizendo aqui o seguinte: Flamengo começou triturando, mas não marcava gol. Pelo contrário, desperdiçava várias oportunidades, todas de frente para a baliza, nas mãos do goleiro ou para fora. O habitual desnecessário descrevê-las, e o Fluminense aí aliviado por não ter levado nenhum. Tentava tirar aí a corda do pescoço e equilibrar o jogo, mas continuou inferior no plano geral, o que na prática deixava o duelo sem vantagem, pois se o tricolor não ameaçava o adversário, não havia mudança no placar. Até que nos acréscimos, Eric Pulgar levantou com fita métrica para a cabeçada de Everton Cebolinha marcar o primeiro. E o segundo gol também foi uma linda jogada ali entre Jorge de Arrascaeta e, se eu não me engano, Nicolas de la Cruz. Arrascaeta bateu o escanteio para trás, né, mais próximo à lateral, né, no caso ali a ponta direita, que foi no ataque, na ponta esquerda, que foi no ataque. Ele veio saindo, né, da área do impedimento e recebeu a bola de novo, levou para a linha de fundo, cara, e tocou com uma precisão na cabeça do Pedro marcar o segundo gol, ou seja, 2 gols de cabeça que o Flamengo marcou ontem, né? Coisas raras de acontecer é Flamengo marcar gol de cabeça, né? Então, seguindo aqui, dirigente do Flamengo detona arbitragem de clássico totalmente sem sentido. Matéria aqui do Coluna do Fla, né? O Fluminense cometeu 20 faltas no jogo, paralisou com cera e teve jogador expulso. Bruno Spindel, né, na coletiva de imprensa, se manifestou aí com relação à arbitragem, né? Aqui, ó, Bruno Spindel reclamou a arbitragem do Flamengo e Fluminense para o dirigente rubro-negro e Urelino faltou com critérios nas faltas e cartões. Cara, e o Urelino tem sido no momento aí um dos árbitros menos piores da FERJ. Inclusive, não é o primeiro nem o segundo, acho que é o terceiro jogo do que o Urelino apita do Flamengo. Os 2 Fla-Flus e teve também Flamengo e Botafogo. Lembrando que esse árbitro foi escolhido pelos clubes em reunião na FIFA na quinta-feira, dia 7. Né? Vou trazer aqui o que disse o Bruno Spindel, né? Abre aspas. Da parte do árbitro, o que a gente viu de mais grave foi a discrepância de critério na área disciplinar. Não cabe num jogo desse a discrepância ficar gritante em faltas no Arrascaeta e ao amarelo no De la Cruz. Não deu amarelo em um lance violento de Felipe Melo, que depois tomaria o segundo. Também precisou do VAR para dar vermelho num lance daquela violência e totalmente sem sentido. Fecha aspas, disse aqui Bruno Spindel em coletiva de imprensa após a vitória do Mengão. Realmente, aquela falta no Everton Cebolinha nem precisava ter sido chamado para o VAR para poder averiguar se era cartão vermelho. Uma falta nitidamente violenta, criminosa, que poderia ali ter causado algo muito pior ao Everton Cebolinha. Graças a Deus, não
culminou aí numa lesão que pudesse tirar ele do próximo jogo do Flamengo, né? Seguindo aqui, mais uma matéria aqui do Coluna do Fla, né? Na coletiva de imprensa, o Tite foi questionado sobre a possibilidade de novas contratações e não descartou. Ó, na resposta, Tite fez questão de reforçar a relação próxima com Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, e demais membros da diretoria. Segundo o treinador, existe monitoramento de possíveis contratações no cenário do futebol nacional. Sabemos que vai abrir uma janela intermediária aí, em abril, do dia 1º ao dia 19, e o Flamengo vem sondando, vem monitorando alguns nomes aí para uma possível contratação e reforço do time ainda esse ano, ainda nesse período, nesse semestre, devido aí aos jogos da Copa América. Né? Não adianta ser repetitivo aqui, que não vai parar e etc. Né? Abre aspas aqui, ó. Se o Marcos Braz falou, está falado. A gente trabalha de uma forma com relação e diálogo constante nessa busca. Claro que a grandeza do Flamengo faz com que o clube esteja aberto a novas contratações. As situações do próprio cenário nacional a gente conduz de uma forma com sintonia, fecha aspas, afirmou aqui o técnico Tite. Assim como o Tite, o vice-presidente Marcos Braz também falou sobre o assunto nesta semana. O dirigente admitiu que o rubro-negro ainda tem uma parte de verba destinada a contratações. Contudo, não seria possível contratar um jogador de alto escalão com o dinheiro restante. Aí abre aspas aqui para o que disse Marcos Braz. O Flamengo ainda tem uma sobra bem pequena para fazer um investimento. Lógico que quando a gente fala de sobra, bom, se for só a sobra, a gente não consegue trazer um jogador de prateleira que a gente acha que seja interessante. Vai ser só mesmo, se for haver essa contratação, vai ser para compor elenco. Tite pretende dar oportunidade ao jovem Igor Jesus, Matheus Gonçalves, né? Então vamos ver se realmente nessa janela do 1º a 19 de abril, se o Flamengo irá fazer realmente alguma contratação. Então, seguindo aqui, mais uma matéria aqui do Coluna do Fla, né? Presidente do Fluminense se desespera e briga com torcedores do Flamengo no Maracanã. Cara, que cena ridícula, né? Cena ridícula mesmo. Ó, em vídeo gravado por torcedores do Flamengo, não é possível ouvir as palavras ditas pelo presidente tricolor. Contudo, os gestos ofensivos de Mário Bittencourt são evidentes, inclusive mostrando o dedo do meio para pessoas da arquibancada. Enquanto isso, os torcedores do Flamengo aproveitavam para provocar ainda mais o dirigente. Cara, nós criticamos muito aí o Marcos Braz naquele lance do torcedor do Flamengo, aquela briga lá no shopping, que mordeu a virilha do cara. O caso foi arquivado, eles entraram no acordo aí, né? O Marcos Braz e o torcedor rubro-negro. Então, tá tudo apaziguado, né? Chororô engasgado. Torcedor declarado do Fluminense desde antes de assumir a presidência, Mário Bittencourt certamente está engasgado com o Flamengo. Afinal, com a vitória de 2-0, neste sábado, o Flamengo chegou a 6 jogos consecutivos sem perder para o Fluminense, né? Na próxima semana, o Flamengo aí pode aumentar ainda mais a escrita. Isso porque no sábado, dia 16, as equipes voltam a se enfrentar para decidir a vaga final do Campeonato Carioca. Vale destacar que, além do saldo de 2 gols, o Flamengo ainda tem a vantagem do empate para garantir a classificação. Afinal, o rubro-negro terminou a fase de grupos na liderança, enquanto o rival foi apenas o 4º colocado, ou seja, se classificou em último colocado, né? Então, vamos prosseguir aqui. Trazer uma matéria aqui do GE. Flamengo de Tite bate recorde e iguala a maior sequência da história do clube. 10 jogos sem sofrer gols. Rapaz, o rubro-negro aí repete feito, só obtido pela geração de Zico no final dos anos 70. Vou trazer aqui para vocês as comparações, né? Cada vez mais consistente, o Flamengo de Tite, versão 2024, já bateu um recorde. Igualou as maiores sequências da história do rubro-negro sem sofrer gols, com a vitória por 2-0 sobre o Fluminense no último sábado, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Agora são 10 jogos seguidos com uma meta intacta, né? Repetindo aí um feito que só tinha sido obtido pela geração do Galinho de Quintino. A sequência começou no 0-0 do time dos garotos com a Portuguesa do Rio de Janeiro, quando o grupo principal ainda estava na pré-temporada nos Estados Unidos.
Ao todo, são 8 vitórias e 2 gols e 2 empates, com direito a 4 clássicos no caminho. O 21º gol marcado, aí média de 2,1 por jogo. O Tite falou com relação a isso aí na coletiva de imprensa, abre aspas. A gente no processo defensivo faz a marcação nas 3 alturas. Fizemos a pressão alta, forte, média e também estávamos organizados na baixa. A gente já vem aí trabalhando e conforme o adversário, a gente muda. Estudamos muito os adversários para isso. Não é a melhor defesa, é o time que se defende e eles têm a solidariedade e o coletivo para jogar, mas também para defender. A gente bate na questão do equilíbrio. Quanto menos tomar gol é importante, mas também buscar o gol com a posse. Roubar a bola na frente e levar o perigo no adversário. A gente faz bem, temos evoluído, declarou Kleber Xavier, auxiliar de Tite na coletiva. Não foi nem o Tite que falou, foi o Kleber Xavier que falou. Tá no... Postei aí, na minha página Maurício Paula Santos, a coletiva de imprensa tá completa lá. A Maurício Paula Santos, lá na minha página azulzinha aí, podem procurar lá a coletiva de imprensa completa. Então, vamos prosseguir aqui. Para fechar aqui, domingão, temos que aproveitar, a equipe do Flamengo recebeu folga hoje, após a vitória de ontem, e se reapresenta amanhã no CT Ninho do Urubu, se eu não me engano, às 15 horas e 30 minutos, e o treino começa às 16 horas, com foco total no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, que será realizado às 21 horas no Maracanã, no sábado que vem. Pô, horário horrível, ainda teve aquela chuva de ontem para atrapalhar, Aqui, atuações do Flamengo. Cebolinha e Pulgar são os melhores em grande vitória no Fla-Flu de suas notas, Vamos trazer aqui a nota da galera. Rossi recebeu a nota aí 6,0, do GE e 7,5 do público. Não precisou fazer nenhuma defesa, mas esteve seguro nas bolas aéreas. Guilherme Varela, a nota do GE 7,0 e do público 7,6. Evoluiu bastante e fez outra boa partida defensivamente, segura no ataque e deu um chute que passou perto no segundo tempo. Fabrício Bruno, nota do GE 7,0 e do público 8,0. Muito seguro, deu bom bote em Keno no primeiro tempo e ajeitou de cabeça para a bicicleta de Pedro. Bateu na trave, Pedro quase consegue marcar aquele gol, quase não é gol, Léo Pereira, 7,0 do GE, 8,2 da torcida. Muito bem nas bolas aéreas, por baixo cortou um cruzamento muito perigoso. Ayrton Lucas teve a nota 5,0 do GE, 7,2 do público. Atuação correta, sem grande destaque. Teve aí um bom chute defendido por Fábio e saiu após sentir a coxa. Cara, o Ayrton Lucas, para você ver a disputa, como está tão grande ali no elenco, que ele tinha se lesionado no primeiro tempo. Ele ia ser substituído, pediu para segurar um pouco, ainda voltou no segundo tempo, Era para ter já voltado ali Matias Vinha, mas ninguém quer perder a vaga, ainda mais agora que ele foi convocado pela seleção brasileira. Espero que essa lesão não venha atrapalhar aí a convocação dele, que ele não venha ser cortado, que ele se recupere aí durante a semana. Mas essa disputa, essa briga interna é muito boa para o time, Matias Vinha, 6,5 do GE, 7,4 do público. Entrou bem no segundo tempo e deu boas opções ofensivas. Cara, joga muito, valeu o investimento. Eric Pulgar, 8,0 do GE e 8,8 do público. Partidaço do chileno, deu assistência perfeita para o gol de Cebolinha e outros ótimos passos, como em que achou De La Cruz na área, na defesa, e bloqueou aí o chute de Marcelo e não errou nenhum passe no jogo. Parabéns, Eric Pulgar. E o Jesus entrou ali no segundo tempo, teve a nota 6,5 do GE, 7,4 do público. Entrou com personalidades, como sempre. Deu um chute para fora e roubou a bola, matando aí o contra-ataque do adversário, Nicolas De La Cruz, 7,5 do GE e 8,7 da torcida. Ótima partida, mas faltou o gol. Foi muito bem na armação, deixou Pedro na cara do gol, deu bolão para Cebolinha na área e um ótimo lançamento para Varela. Pecou na hora de finalizar.
teve 2 grandes chances em um chute para fora e no outro finalizou fraco nas mãos do Fábio. Aquele ali, ele tinha que ter pego na veia, estufado as redes, né? Georgian de Arrascaeta, 7,5 do GE, 8,9 do público. Mesmo sem uma noite perfeita, foi decisivo. Cruzou uma bola na cabeça de Pedro, que perdeu o gol feito, e uma assistência para o camisa 9 se redimir no segundo tempo. Deu mole numa que era aí para ter cruzado e chutou para o gol. Ele na direita, ele chutou cruzado. Se ele tivesse chutado ali de esquerda, aquela bola ali fatalmente iria para o gol, né? Então, seguindo aqui, Luiz Araújo, 6,0 do GE, 7,0 do público. Foi importante nas recomposições defensivas, mas no ataque tomou decisões erradas e se precipitou em outros lances. Deu um bom chute no segundo tempo. Só isso aí, mais nada. Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, 6,0 do GE, 7,0 do público. Entrou bem, mas se precipitou em alguns lances. Querendo ali mostrar serviço, né? Querendo conquistar a vaga de titular novamente. É natural que haja esse nervosismo e peque em algumas coisas. Pedro, 7,5 do GE, 8,3 do público. Perdeu muita chance no primeiro tempo, mas fez um bom jogo. Pressionou muito a saída de bola e quase fez um golaço de bicicleta. Se entendeu bem com Cebolinha e marcou no fim, virando aí artilheiro do campeonato carioca. Artilheiro isolado. Everton Cebolinha foi eleito o melhor jogador da partida, 8,0 do GE, 8,8 do clube. Jogou muito, fez um gol de cabeça, conseguiu boas tabelas com Pedro, deu 4 finalizações, algumas com perigo e roubou a bola e sofreu a falta do lance da expulsão de Thiago Santos. Graças a Deus, não machucaram ele. Vitor Hugo, que entrou no segundo tempo, 6,5 do GE, 7,3 do público, entrou bem e deu um bom chute defendido por Fábio. Tite, 7,5 do GE e 8,9 do público. Armou um time muito seguro que quase não sofreu na defensiva e criou aí o caminhão de chances de gol. O placar de 2-0 ficou barato para o Fluminense. Valeu, galera! Essas são as informações que eu trouxe para vocês, né, que está vinculado aí nas mídias esportivas, na web. Eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!